9 corpos foram encontrados sem vida nos Montes Urais, no oeste da antiga União Soviética. 7 homens e 2 mulheres, e o mais perturbador, um dos corpos estava sem a língua e sem os olhos. Outros corpos estavam sem roupas, num frio que chegava a menos 30 graus Celsius. O que fizeram os integrantes daquele grupo saírem correndo da barraca às pressas? O que aconteceu de fato naquela noite? Em 23 de janeiro de 1959, um grupo de 10 jovens decidiu realizar uma expedição até o Monte Otorten, localizado nos Montes Urais, na Rússia. Entre os integrantes estavam 2 mulheres, Zinaida e Ludmila, que decidiram embarcar nessa jornada com o restante do grupo. Os outros membros eram Yuri Doroshenko, Yuri Krivonochenko, Rustem, Alexander Koletatov, Semyon, Nikolai e o líder do grupo, Igor Dyatlov. Todos eles possuíam experiência em expedições de inverno, ou seja, nenhum deles era iniciante. A jornada começou no dia 23, quando saíram de uma cidade de trem até Ividel. De lá, seguiram até a vila de Vizay, que seria o último ponto habitado antes da região montanhosa. Antes de partir, Igor Dyatlov avisou ao Instituto Politécnico dos Urais que enviaria um telegrama assim que retornasse da expedição. Esse aviso deveria ser enviado até o dia 12 de fevereiro. Os integrantes do grupo tinham ligação direta com este instituto, que funcionava como uma faculdade técnica. Portanto, qualquer tipo de expedição era comunicado, tanto a saída como o retorno. Após alguns dias de caminhada, mais precisamente no dia 28 de janeiro, um dos integrantes, Yuri Udin, acabou desistindo da expedição por problemas de saúde. O grupo seguiu viagem sem ele, sem saber que aquela decisão teria salvado a vida de Yuri. No dia 1 de fevereiro, o grupo decidiu acampar. Eles haviam se desviado da rota original e as condições do tempo estavam cada vez mais difíceis. A temperatura chegava a cerca de menos 30 graus Celsius. O local escolhido foi uma encosta conhecida como Montanha da Morte. Eles montaram suas barracas e se prepararam para passar a noite, sem imaginar que aquele dia seria o último de todos do grupo. Os dias se passaram e chegou o dia 12 e nenhum telegrama foi enviado, nenhum sinal, nenhuma resposta. No começo, o atraso não causou grandes preocupações, já que expedições desse tipo era normal ter atrasos devido à dificuldade do trajeto e também do clima extremo. Mas, com o passar dos dias, familiares começaram a pressionar por resposta. Foi então que no dia 20 de fevereiro, as buscas começaram. Foi enviada uma equipe de busca para a região, incluindo voluntário e até as forças armadas. A busca continuou por vários dias sem sucesso, até que no dia 26 eles acharam a primeira pista: a barraca do grupo. Ela estava abandonada, rasgada e, segundo a investigação, havia sido cortada de dentro para fora. Do lado de fora foram encontradas pegadas na neve. O que chamou a atenção dos investigadores foi que algumas pegadas na neve pareciam que tinham sido feitas com um pé descalço, sendo que não fazia o menor sentido, já que o clima naquela região era extremo. As pegadas seguiam diretamente para a floresta até que então desapareceram. Então as equipes de buscas decidiram se separar para tentar encontrar mais rápido alguma pista do que teria acontecido com o grupo de Igor Dyatlov. A cerca de 1,5 km da barraca encontraram uma fogueira improvisada e próximo a ela os 2 primeiros corpos, o de Yuri Doroshenko e Yuri Krivonochenko. Eles estavam com poucas roupas em condições que não faziam sentido devido ao frio extremo da região. Ambos estavam com roupas como se fossem pijamas. As mãos apresentavam ferimentos como se tivessem tentado escalar alguma árvore. Próximo dali havia uma árvore com alguns galhos quebrados, o que reforçou essa teoria. A causa da morte de ambos os Yuris foi dada como hipotermia. Eles continuaram as buscas e após uns 100 metros encontraram mais 3 corpos: o de Rustem Slobodin, Zinaida Komogrova e o do líder do grupo, Igor Dyatlov. Eles estavam entre a floresta e a barraca, como se estivessem tentando retornar. Todos estavam próximos um dos outros. Eles apresentavam alguns ferimentos leves, mas nada que explicasse a morte imediata. A causa da morte deles também foi dada como hipotermia. Os outros 4 corpos só foram encontrados meses depois, no início de maio. Eles estavam em uma ravina cobertos por cerca de 3 metros de neve. E foi nesse momento que o caso se tornou ainda mais macabro. Lyudmila apresentava múltiplas fraturas nas costelas, sem contar que ela estava sem a língua
e sem os olhos. Semyon também tinha o tórax gravemente lesionado. Nikolai apresentava um forte trauma craniano e Alexander tinha algumas lesões na região do pescoço. Diferente dos outros que foram encontrados, esses ferimentos eram graves e incomuns. De acordo com a investigação, a força necessária para causar esse tipo de lesão seria compatível a um impacto muito forte, como uma batida de carro. Após a descoberta de todos os corpos, uma investigação foi iniciada. Mas havia um problema, nada ali fazia sentido, já que 6 corpos tinham morrido de hipotermia e os outros 3 de ferimentos graves, e não havia sinais claros do que de fato tinha ocorrido naquela noite. Desde o momento em que o caso ganhou repercussão, uma coisa ficou clara: não era apenas uma tragédia, era um enigma. E como todo grande mistério, as teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que o grupo tinha encontrado uma criatura mitológica, uma lenda antiga das montanhas, o Yeti, mais conhecido como o Abominável Homem das Neves. A ideia era muito simples: algo atacou eles, algo não humano. Mas haviam várias lacunas nessa teoria. Não havia vestígio, não havia provas, era apenas medo e imaginação do povo da época. Mas aí então surgiu uma teoria muito mais humana. Naquela região existia uma tribo indígena chamada Mansi, caçadores experientes profundamente ligados à terra. Uma fotografia encontrada entre os pertences do grupo mostrava algo estranho. Uma silhueta, uma figura quase invisível, escondida na escuridão. Para muitos aquilo era uma evidência. A hipótese dizia que o grupo teria invadido algum tipo de área sagrada para os indígenas e eles teriam pagado o preço por isso. Mas quanto mais a investigação avançava, mais essa teoria era derrubada. Isso porque não havia sinais de luta no local, apenas dos integrantes do próprio grupo. Além disso, a própria tribo indígena dos Mansis ajudaram na busca dos corpos. Então, outra hipótese surgiu. Em 2019, uma nova investigação foi reaberta, dessa vez com explicação baseada na própria natureza. Ventos catabáticos. Correntes de ar extremamente violentas que começam de cima da montanha e conforme elas vão descendo, elas ganham mais força. A teoria sugeria que eles tinham sido atingidos por esse tipo de tempestade de vento, eles teriam se assustado, rasgado as próprias barracas e corrido para a floresta para poder se proteger. E devido ao frio extremo, eles tentaram retornar, mas não conseguiram e acabaram morrendo de hipotermia. Essa teoria fazia sentido até certo ponto, mas ela não explicava outros fatores encontrados. As lesões, as fraturas graves, as costelas quebradas, coisas que o vento em si não conseguiria causar sozinho. O que levanta uma última pergunta: se nenhuma teoria explica nada, o que realmente aconteceu à noite naquela montanha? E no fim, talvez o mais assustador não seja o que aconteceu naquela montanha, mas o fato de que até hoje ninguém consegue explicar. Mas para você, qual dessas teorias faz mais sentido? Comenta aqui embaixo que eu vou ler e responder todos. Ou vocês acham que teve algo que de fato ainda não foi revelado? Ah, e não esquece de deixar o like aqui embaixo para que eu possa continuar trazendo os mais mistérios não desvendados. Nos vemos no próximo caso.